Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, pontualmente às 5 da tarde, aqui no canal do YouTube do Antagonista, onde a gente faz um exercício para o nosso cérebro e para melhorar o debate político. É um formato novo. Você que é da família Narrativas Antagonistas já conhece. Eu trago para vocês fatos e a minha opinião. Mas antes de opinar e antes de perguntar qual é a sua opinião, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia, tem como fugir não, né, Brasil? Elon versus Xandão. Fato do dia, Elon versus Xandão. Só se fala nisso na internet. O mundo está se dividindo entre Team Elon e Team Xandão. E mais um pessoal que está torcendo pela briga e por mais treta ainda. Mas o que eu vou trazer aqui para você é o fato. Que história é essa? Tudo começa com um caso chamado Twitter Files, que é um extrato de informações dos e-mails de um diretor jurídico do Twitter no Brasil. Foi obtido por jornalistas brasileiros e virou uma apuração de um jornalista norte-americano moderado chamado Michael Shellenberger. E ele gravou um vídeo enorme explicando a história. Eu vou trazer trechos aqui para você. A Corporação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que um tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que o X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. É muito interessante a abordagem dele, porque ele não cai naquela coisa alarmista do estamos numa censura, que a gente tem visto aquele tom muito alto nas redes sociais. Não. Ele classifica de maneira muito precisa como ele entende que é o atual momento que o Brasil vive. Nesse momento, o Brasil ainda não é ditadura consolidada. Vocês ainda têm eleições e outros meios de enfrentar o autoritarismo, que já não existem em outras tiranias mais avançadas. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral interferem em eleições por meio de censura. Há 3 dias, eu publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil. Eles mostram que Moraes tem violado a Constituição brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele considerou impróprias. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter, violando a política da plataforma. Ele censurou, por iniciativa própria e sem nenhum respeito ao devido processo, postagens no Twitter de parlamentares do Congresso Brasileiro. E Moraes tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Eu digo isso como jornalista independente e apartidária. Não sou fã nem de Bolsonaro nem de Trump. As minhas opiniões políticas são muito moderadas, mas eu reconheço a censura quando eu vejo. O Twitter Files já tinha sido lançado há dias, tá? Agora, no fim de semana, é que entrou em cena o Elon Musk. Antes de eu começar a falar de Elon Musk, vamos aqui para uma curiosidade. O governo brasileiro
anuncia, tá vendo? Faz publicidade que aparece na conta do Elon Musk no Twitter, conta que tem 180 milhões de seguidores. Negócio do outro mundo, gente. Mas enfim, o Elon Musk usou a conta dele primeiro para replicar algo que foi dito pelo Twitter, que é o Twitter acusando de ter sido forçado a bloquear determinadas contas em desacordo com a lei, que teriam sido feitos pedidos fora do que a empresa entende que é a legislação brasileira ou do que é o democrático. E aí, olha que coisa interessante, a proibição de falar até sobre isso. Estamos proibidos de dizer qual é o juiz ou corte que nos deu a ordem ou quais são as bases dessa ordem. Estamos proibidos de dizer quais contas são impactadas. Estamos ameaçados com multas diárias se nós não fizermos isso. E aí eles dizem que estão preocupados com a liberdade de expressão dos brasileiros. Enfim, o Elon Musk, depois que fala que não pode dizer qual é o juiz, faz lá o seu tweet. Por que você está fazendo isso, Alexandre? Começou, gente. Começou. Aí foi lá falar, essa censura agressiva parece violar tanto a lei quanto a vontade das pessoas do Brasil, retuitando aquele vídeo que eu trouxe no começo do Michael Schellenberger. Aí pega a mesma coisa e vai lá e comenta de novo, isso é tudo exatamente o que aconteceu. Aí é que vem a tal história. Em breve, vejam aí, em breve o Twitter vai publicar tudo que foi pedido pelo Alexandre de Moraes e de que forma esses pedidos violam a lei brasileira. Esse juiz tem traído a Constituição, o povo do Brasil, ele deve pedir demissão, né? Deve sair ou ser empichado. Vergonha, Alexandre, vergonha. E aí, Elon Musk, né, já parte para descambar, dizendo que Alexandre de Moraes é o Darth Vader do Brasil. Depois diz que são os pedidos mais draconianos de qualquer país na face da Terra. E vamos lá. Ele divulgou quais são os documentos. Ele falou que ia divulgar todos os pedidos do ministro Alexandre de Moraes, papapá. Ele divulgou? Até agora só falou, não divulgou. Ele disse que iria reabilitar as contas que foram barradas. Ele reabilitou? Até agora, ele só falou. Ele não cumpriu nada daquilo que ele disse. Tem uma exceção com relação às contas. Alan dos Santos conseguiu fazer uma live nessa conta dele, que se você entrar agora, vai estar dizendo que por ordem judicial ela está suspensa aqui no Brasil. Aparentemente, alguns usuários viram a live dele ontem à noite e olha que coisa curiosa. Há alguns dias ele estava anunciando uma live no dia de ontem, há muitos dias, muito antes do Elon Musk, olha lá. A live que os tiranos não querem que você assista ocorrerá no dia 9, o resgate da liberdade. Não se deixe enganar pelas mentiras da esquerda e da grande mídia, a ditadura já começou, aquela coisa, né? Bem, tava lá, ele já anunciando há dias e, inclusive, ele chegou a fazer um vídeo anunciando essa próxima live que teria no dia 9 de abril, que foi justamente o dia em que ele conseguiu fazer a live. Vejam só a coincidência, né? Se o cara não vai cedendo, ele vai tendo que aumentar o grau de truculência, de forma indefinida. Quando eu falo que eu só vou parar com um tiro na nuca, eu e você também, é porque este é o fim inevitável de todas as ditaduras. Você exila
Se você quiser manter o regime no ditatorial, você precisa sempre dobrar a aposta. E para isso você precisa ter meios ilimitados, que a esquerda ainda não tem. E no Brasil, a distinção fundamental para a Venezuela, por exemplo, é que, com todos os defeitos das Forças Armadas do Brasil, o pessoal sabe que eu não sou um grande entusiasta da posição, principalmente do comando, mas as Forças Armadas brasileiras não são as Forças Armadas venezuelanas cooptadas e compradas. Então, ele já não tem a baioneta. A outra coisa é que as elites brasileiras não são as elites venezuelanas. O Brasil não tem só a PDVSA. O Brasil tem grandes empresas, grandes empresários com todos os seus defeitos, mas que não são... Grandes investidores internacionais, grandes players... Grandes investidores internacionais que não querem transformar o Brasil na Venezuela. Essa foi a única exceção até agora. Os documentos que o Elon Musk prometeu não apareceram. O Elon Musk, ele tem se colocado contra a ação do judiciário em cima dessas contas? Na verdade, não. Aqui tem um levantamento da Lumen Database que mostra como é que o Twitter atende a essas requisições de tirar a conta do ar, de tirar conteúdo, de bloquear o usuário. Antes da administração do Elon Musk, a gente tinha ali uma base de 50% atendia, 50% recorria. Depois do Elon Musk, ele atende 80%. Portanto, o Elon Musk derruba mais contas a pedido do judiciário no mundo, em todos os países, do que até a administração anterior. Ok? No próprio dia 6, que foi no meio dessa briga toda, enquanto ele estava aqui ganhando fama de campeão da liberdade de expressão, ele era alvo de uma matéria na Inglaterra por atentar contra a liberdade de expressão de quem o critica. E é um babado que está rolando na Europa e que tem a ver, margeia um pouco a questão de regulamentação de redes lá, está tendo uma decisão para ser tomada e ele tem sido acusado de utilizar o Twitter para calar pessoas que são contra ele. Na Turquia, o Elon Musk esteve envolvido num escândalo internacional porque ele concordou em limitar os tweets contra o ditador Erdogan antes das eleições. Ele concordou, ele tomou uma chulapada dos outros empresários do mesmo mercado e no final ele mudou a posição dele. Aqui no Brasil, quem são essas contas que ele defende? É muito engraçado que quando o Elon Musk falou vamos defender a liberdade de expressão, ele fez isso interagindo com algumas contas brasileiras, entre elas a do neto de um ditador brasileiro que utiliza a sua expressão nas redes sociais para tentar calar outras pessoas por medo de perseguição, de ameaça, de juntar esses grupos de trombadinhas digitais para cima de alguém. Muitas das contas que o Elon Musk defende, dizendo que são a favor de liberdade de expressão, são contas que você pode checar. Elas foram favoráveis quando o governo Bolsonaro, por meio de sua Procuradoria-Geral da República, queria prender o humorista Danilo Gentili por causa do filme O Pior Aluno da Escola. Isso é liberdade de expressão? Pedir para o humorista ir para a cadeia? Então, estes bravos guerreiros da liberdade de expressão, eles se juntam em campanha pedindo cabeça de jornalista, em pedido de prisão de humorista, dizem que é sério, e eles utilizam o espaço deles de expressão para quê? Para tentar calar outras pessoas. São, vamos dizer, são nuances do caso mais complexas do que a gente tem visto por aí. Dito tudo isso, Elon Musk acabou indo parar no inquérito das fake news. Exatamente. Ali, olha, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X, bem como a presença de fortes indícios de dolo do CEO da rede social X, Elon Musk, na instrumentalização criminosa anteriormente apontada e investigada.
Aí diz que é abuso de poder econômico por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública, induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas e vai lá. Aí foi determinada a inclusão de Elon Musk, dono e CEO da provedora rede social X, em face do cargo ocupado como investigado no inquérito 4874. E aí vem uma dúvida, que de repente em documento pode ser algo importante. Ele foi incluído em face do cargo ocupado de CEO. Não é o Elon Musk o CEO do Twitter. A CEO do Twitter é a Linda Yaccarino. Então Elon Musk ou quem tá em face do cargo ocupado, voltemos aqui, é a Linda Yaccarino. Enfim, vamos adiante. Que inquérito é este? Este inquérito é o que apura as infrações verbais de calúnia, difamação e injúria contra a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e familiares. Ele foi parar ali neste inquérito, está sendo investigado. Eu queria trazer aqui uma opinião que sempre o pessoal gosta de conferir. O fato é que esta opinião foi dada nesse caso. O PCO, de que lado ficou? O PCO ficou contra o Alexandre de Moraes e a favor do Elon Musk, do bilionário. Aí o PCO faz uma propaganda, que é o único partido que defende a liberdade de expressão irrestrita, e também defende o direito de andar armado. Opinião importante do PCO. E aqui, no frigir dos ovos disso, de rede social, de inquérito, dessas discussões todas de liberdade de expressão, eu quero trazer a vocês o voto da ministra Carmen Lúcia sobre essas questões. É um voto que muita gente recordou no dia 20 de outubro de 2022. Vamos lá. Este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. Está aí, nós estamos há 1 ano e meio adiante desse voto. O que você acha? Calma, antes de você achar, não vão achar nada. Vamos primeiro saber quais são as narrativas. Nós estamos diante de uma das mais graves ameaças à soberania nacional.
Elon Musk desrespeitando a nossa Constituição, desrespeitando o Supremo Tribunal Federal, tratando o Brasil como se o Brasil não tivesse lei. Aqui, a gente tem de tomar uma decisão. Ou você está com o Elon Musk, ou você está com o Brasil. E eu sou brasileira, a minha opção é pelo Brasil. Quem o Elon Musk acha que é para mandar no Brasil? Agora, tem uma coisa, o Brasil precisa aprovar urgentemente o PL das fake news para regulamentar as redes sociais, porque sem regulamentação, vira isso. É um Elon Musk que acha que ele pode fazer o que ele quiser. Felizmente, o ministro Alexandre já botou um freio nessa palhaçada toda. Esse é o momento de você se posicionar, porque depois pode ser que você não tenha como se posicionar. A coisa no Brasil já está tão ditatorial que o Elon Musk teve que se posicionar contra a ditadura da toga, contra a ditadura do Xandão, para expor para o mundo o que aqui a gente já sabe que é verdade. Se você falar uma vírgula do Xandão, você vai para o inquérito do fim do mundo e Deus sabe o que vai ser da sua vida. É ditadura total. Ele denuncia, ele julga, ele que faz tudo e o governo Lula amando isso porque é para condenar desafeto. E ainda nessa circunstância, tem gente que fala assim, ai, mas será que a intenção do Elon Musk é mesmo defender a liberdade de expressão? É claro que é. Quem questiona o Elon Musk neste momento está a favor da censura. E a gente precisa se unir para apontar quem são essas pessoas no debate público. E qual que é a minha opinião? A minha opinião é que essa treta só está começando. Estamos definitivamente diante de um novo capítulo do relacionamento entre o Estado brasileiro e as Big Techs. A gente tem agora um debate centrado em liberdade de expressão, mas que, sobretudo, ele foi idiotizado pela polarização. Idiotizado por quê? Porque é uma coisa bem infantil, falando assim de uma maneira muito hiperbólica, e traz sempre um catastrofismo apelando ao heroísmo. Como é que seria isso? Na esquerda é hiperbólico porque é uma ameaça à soberania nacional e que isso já é catastrófico, então eu preciso de um herói que faça uma regulamentação que salva tudo. E na direita, esta é a única forma de agir, e quem parar para pensar está contra a liberdade de expressão. Quando você tem esse tipo de argumento, você já sabe que nenhum dos dois lados defende liberdade de expressão coisa nenhuma. E aqui é precisamente o caso. A gente tem a exposição de uma situação que ocorre aqui no Brasil com esses inquéritos que não terminam, que ninguém entende, que já são um problema, e houve uma provocação de um dono de plataforma. Esta provocação provou o ponto dele. Ele só falou na rede social e ele virou réu num desses inquéritos do STF. E é essa repercussão internacional que a gente precisa esperar para ver como o Brasil vai ser visto. Porque fora do Brasil, como é que nós vamos explicar que nós somos uma democracia e ele foi parar nesse inquérito? Tem jurisdição sobre isso? A nossa lei permite isso? Quem que colocou ele no inquérito? É o próprio juiz do caso? Como que nós vamos explicar isso internacionalmente? Essa é uma questão que está posta. A outra questão, que eu acho que essa está perdendo de lavada, é a da defesa da liberdade de expressão. Porque a gente já não vê, por um lado, a gente vê um cerceamento cada vez maior, mas também o outro lado, que diz agora estar com Elon Musk defendendo a liberdade de expressão, era um pessoal que apoiava quando a Procuradoria-Geral da República queria prender humorista por causa de piada.
Essa galera apoiou o pedido de prisão do Danilo Gentili por causa daquele filme dele, O Pior Aluno da Escola. Esses perfis que agora estão dialogando com Elon Musk, eles defendem liberdade de expressão? Não. Eles usam o espaço de expressão deles para tentar vilipendiar a liberdade de expressão dos outros, para tentar calar pessoas que pensam diferente deles por meio de ameaça, por meio de grupo organizado para incomodar a família da pessoa. São grupos que ou fazem isso ativamente ou são permissivos com isso. Portanto, eles não defendem a liberdade de expressão. Eles defendem que você expresse o que eles querem que você fale. A grande questão é que se trouxe agora uma luz para um processo que acontece no Brasil que não está ainda acabado. Nós vamos ter várias manifestações de parte a parte. O Brasil não é o único país do mundo que está nesse cabo de guerra com as Big Techs, mas agora a situação prática que ocorre no Brasil está muito mais escancarada para o mundo. Havia aquele mito de que as coisas estavam sendo resolvidas, o Lula venceu a eleição, você já deve ter visto isso em vários órgãos de imprensa nos Estados Unidos, e tudo voltou à normalidade. Fato é que agora ficam sabendo que normalidade, como tinha antes, não estamos tendo. Quais serão os desdobramentos? O tempo dirá. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Me fala o que é que você está pensando dessa treta toda. Eu tenho um sentimento de que esse é só o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre os desdobramentos que esse caso ainda vai ter, viu, gente? É muito pano para manga, é uma discussão bastante complexa, muita gente muito grande, né, envolvida. Enfim, já deixa o seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com alguém. Amanhã eu tô de volta aqui no Antagonista com você, às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!